Fala pessoas, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Misael, professor de matemática, e o vídeo de hoje é sobre regra de três. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, já que é um assunto que mais cai em concursos públicos, no Enem cai muito, muitas das questões você consegue resolver com regra de três. A gente vai estar precisando utilizar a regra de três para resolver problemas do nosso dia a dia, beleza? Então vem comigo, vamos entender o que é a regra de três. Então olha só. Quando a gente fala regra de três, como o próprio nome já diz, é uma regra que vai utilizar três valores, certo? Então, a regra de três é um processo matemático para a resolução de problemas que envolvem duas ou mais grandezas proporcionais. A primeira regra é que as grandezas elas tenham uma relação de proporcionalidade, beleza? Nesse sentido, a regra de três simples é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Precisa ter três valores para que a partir desses três valores a gente consiga encontrar o quarto valor, beleza? Só que antes da gente começar a resolver problemas com regra de três, a gente precisa entender o seguinte: as grandezas proporcionais elas podem ser tanto diretamente proporcionais quanto inversamente proporcionais. Então isso precisa ficar muito claro para você, porque dependendo de qual tipo de proporção as grandezas se relacionam, a forma de resolver a regra de três também vai mudar. Para grandezas diretas é uma forma, para grandezas inversas é outra forma. Beleza? Então vai trabalhar as duas para que você fique por dentro e saiba exatamente qual forma resolver melhor. Então, primeiro vamos falar sobre proporcionalidade direta. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma delas aumentar o seu valor, a outra aumentará também na mesma proporção. Ou seja, duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando, à medida que eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma intensidade. Ou, se eu diminuir uma, a outra também diminui na mesma intensidade. Beleza? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma fábrica de salgados. Você vai começar a produzir coxinhas, por exemplo. Então vamos, por exemplo, supor que para fazer 5 coxinhas, você utilize, por exemplo, 200 gramas de frango, certo? Você, para fazer 5 coxinhas, você vai utilizar 200 gramas de frango, né? Pergunta é, se eu aumentar a quantidade de coxinhas, eu vou precisar de mais ou de menos frango? Nesse caso, como você está aumentando a produção de coxinhas, é óbvio que você vai precisar de mais frango. Então perceba que as grandezas, você está aumentando as coxinhas e você está precisando aumentar também o frango. Então, por exemplo, para fazer 10 coxinhas, você ia precisar de quanto frango? 400 gramas, certo? Para fazer 20, você ia precisar de 800 gramas. Para fazer 40, você ia precisar de 1,6 kg. Então perceba que quando você aumenta uma quantidade, a outra aumenta também, a não ser que você faça coxinhas diferentes. Mas estamos supondo aqui que as coxinhas são iguais, com a mesma quantidade de recheio. Então, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, à medida que você aumenta uma, a outra também aumenta. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo de regra de três com grandezas diretamente proporcionais. Então, observe o seguinte. Nesse exemplo, diz assim, ó, em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de quantas questões, né? Então,
Vamos tentar entender o seguinte. Primeiramente, quando você vai resolver um problema de regra de 3, é muito importante que você destaque as informações que tem na questão. Essa é a primeira dica. Por exemplo, em determinada prova, um candidato acertou 12 questões. Essa é a sua primeira informação. 12 questões. Com essas 12 questões, ele obteve 39 pontos, certo? Aí a pergunta fala o seguinte: cada questão vale a mesma nota. Se uma pessoa acertou, né, tirou 52 pontos, quantas questões ele acertou? Então vamos organizar. Perceba aí que a gente tem 3 informações, certo? E claro, com essas 3 informações a gente consegue encontrar a quarta. Por isso que isso é uma regra de 3. Primeiro passo para resolver a regra de 3 é você organizar as grandezas. Então é muito importante para que você não possa confundir as coisas, certo? Quando a gente lê a questão, a gente percebe que eu tenho 2 grandezas aqui. Uma é a quantidade de acertos e a outra é a nota. Então são 2 grandezas, quantidade de acerto, ou seja, número de questões, e a nota. Então eu posso colocar desse jeito aqui, ó. De um lado eu vou colocar as questões, certo? E do outro lado eu vou colocar os pontos. Por quê? Fica mais fácil para você relacionar as grandezas. Então, por exemplo, ele diz que acertando 12 questões, uma pessoa tirou 39 pontos. Então, acertando 12 questões, 39 pontos. Aí depois ele diz o seguinte: se uma pessoa tirou 52 pontos, quantas as questões ela acertou? Então, perceba que o 52 vai ficar justamente na parte onde tem os pontos, ó. São 52 pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 52 pontos. A pergunta é: quantas questões ele acertou? Lembra que na matemática, quando a gente não sabe determinado valor, a gente representa por uma letra. Nesse caso, eu estou utilizando o X aqui para representar. Beleza? Para responder, ou seja, para resolver essa regra de 3, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer é utilizar uma estratégia que a gente chama de meios pelos extremos. Eu vou simplesmente multiplicar em forma de X, certo? Então vai ser X vezes 39, que vai ficar 39x. Isso precisa ser igual a 12 vezes 52. 12 vezes 52. Então, mais uma vez, em grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar em forma de x. Vale lembrar que a parte mais importante da questão é você organizar as grandezas, para que você não confunda a posição delas, beleza? Então, leia a questão com calma, faz o esquemazinho como a gente está mostrando aí em tela, para você não errar, ok? Então, vamos agora resolver essa partezinha aqui, ó. 39x, ó, 39x, vai ser quem? Multiplicando 12 vezes 52. Vamos armar a continha aqui, ó, rapidinho, já para a gente relembrar. Eu tenho 52 vezes 12. Quando a gente multiplica, ó, 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 5 são 10. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 5, 5. Somando tudo vai ser 4, 2, 6. 624. Então, perceba que aqui eu vou ter 624, certo? Agora, a pergunta é: uma pessoa que tirou 39 pontos, ela acertou quantas questões? Então, o meu x vai ser 624 dividido por 39. 624 dividido por 39, você pode conferir aí, vai dar 16, certo? Ou seja, significa que uma pessoa que tirou 52 pontos, ele acertou 16 questões, certo? Então, é assim que a gente resolve uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, beleza?
Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, eu aumento uma grandeza e a outra grandeza faz o quê? Diminui. Então, duas grandezas elas são inversas quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Por exemplo, imagine que em uma competição, certo? Em uma competição, a premiação seja de 100 mil reais, certo? 100 mil reais. Essa é a premiação para quem vencer essa competição. Mas vamos supor isso para uma pessoa. Se uma pessoa ganhar, ela vai ganhar os 100 mil. Agora, se duas pessoas ganharem, cada uma vai ganhar 500 mil, ou melhor, 50 mil. Agora, se 4 pessoas ganharem, cada uma vai ganhar o quê? 25 mil. Ou seja, perceba aí que quando eu aumento a quantidade de vencedores, o meu prêmio faz o quê? Diminui. Então perceba que essas grandezas elas são inversas. Eu estou aumentando a quantidade de vencedores, só que o meu prêmio por pessoa está fazendo o quê? Diminuindo. Então são grandezas inversas. Beleza? Vamos resolver agora outro exemplo envolvendo esse tipo de grandeza. Uma prestadora de serviços em construção civil foi contratada para a reforma de um condomínio. A previsão é que 6 funcionários, a reforma levaria 18 dias para ser feita. Caso fossem contratados 3 funcionários a mais, o tempo necessário para realizar a reforma seria de... Então perceba que vamos destacar as informações. Primeiro, 6 funcionários levariam 18 dias, certo? Aí ele fala o seguinte: se eu contratar 3 funcionários a mais, detalhe aí, quanto tempo levaria essa minha obra aí? Vocês conseguem imaginar que quando eu aumento a quantidade de funcionários, o tempo da minha obra ela tende a o quê? Diminuir, certo? Supondo, claro, que os funcionários estão trabalhando ali na mesma pegada, na mesma intensidade. Então, quando eu aumento a quantidade de funcionários, o tempo da minha obra ela diminui. Então, essas grandezas elas são inversas, certo? Porém, vamos montar aqui o nosso esquemazinho para ver como fica. Então, o primeiro passo é, de um lado a gente vai colocar os funcionários. E do outro lado a gente vai colocar o tempo. Certo? O tempo em dias, certo? Então, ó, primeira informação que a gente tem é, se forem 6 funcionários, a obra duraria 18 dias, ou seja, 6 funcionários, a obra vai durar 18 dias. Aí ele fala assim, ó, se eu contratar 3 funcionários a mais, se eu já tinha 6, se eu contrato mais 3, eu vou ter agora 9, né? Eu tinha 6, contratei mais 3, agora eu vou ter 9. Então, deixa eu voltar aqui. 9 funcionários. Vai terminar em quanto tempo? Não sei. Representa pela letra X. Agora, muita calma nessa hora aqui. Se fosse grandezas diretas, a gente faria em forma de X. 6 vezes X, 9 vezes 18. Seria assim, mas a gente não tem grandezas diretas aqui. Nós temos grandezas inversas. Nesse caso, a gente faz da seguinte forma. Multiplica 9 vezes X
e 6 vezes 18. De novo, 9 vezes x, tu vai dar 9x, tem que ser igual a 6 vezes 18. 6 vezes 18. Certo? É assim que a gente faz quando elas são inversas. Então, ó, 9x vai ser igual a 6 vezes 18. Vamos ver. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 10, 60. 60 com 48, 108. Não é isso? Então, 9x é igual a 108. X vai ser 108, 108 dividido por 9. Se você fizer essa divisão aí, você vai perceber que vai dar igual a 12. 12 é a nossa resposta. Ou seja, nesse caso aí, se você tiver 9 funcionários, a minha obra vai terminar em 12 dias. Ou seja, você reduziu o tempo da sua obra. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se foi importante para você, se lhe ajudou, curte o vídeo, né, para ajudar o canal.